No início do ano, assim que a gente acabou de comprar esse carro, eu fiz esse vídeo aqui, aonde eu fiz uma viagem de 1.800 km com um Fastback Abarth, mecânica 1.3 turbo, e disse que ele não abaixava óleo. Pois é, eu estava redondamente enganado. Essa mecânica abaixa óleo, sim, e não é pouco não. Além desse problema aqui, eu vou falar alguns pontos negativos que eu acho que esse carro aqui tem e poderiam ter sido resolvidos pela Fiat já em 2026 no facelift novo. Salve, salve, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Ismael Thiago e aqui nesse canal a gente está para falar sobre histórias, sobre projetos, mas sim, principalmente falar sobre carros. E eu já quero deixar logo no começo do vídeo que eu não estou aqui para demonizar a marca ou dizer que não é boa, que não presta, não. O carro é maravilhoso, tá? Me atende em tudo aquilo que foi a proposta que me fez sair de um Up e para ele. Só que tem algumas coisas que eu achei que não seriam mais algum problema nesse carro, não seria mais um problema e continuam sendo, e algumas outras coisas que apareceram com o uso. Esse carro, ele está com a gente já há 5 meses, ele já está com 4 meses, perdão, ele já está com 8.500 quilômetros rodados. E aí, nesses 8.500 quilômetros, 4 para 5 meses de uso, eu consegui perceber algumas coisas que a Fiat deixou a desejar no projeto do carro. Eu vou deixar para falar do óleo no final. Bom, a primeira coisa que esse carro aqui me chamou muita atenção é a questão do pacote de sistemas operacionais que o carro tem para te auxiliar na hora da condução. Câmbio automático, detector de faixa, detector de frenagem autônoma, e a gente vai falar sobre esses assuntos. Primeiro a gente vai falar do detector de frenagem autônoma. Algumas vezes, na verdade, para começo de conversa, sempre que chove ele para. Acredito eu que ele fica posicionado aqui no vidro dianteiro e aí com a chuva deva gerar uma dificuldade dele identificar o veículo que está à frente. E até aí eu entendo. Você tem um obstáculo que é a água interferindo no sistema do carro. Só que algumas vezes ele para de funcionar simplesmente sem nenhum tipo de dificuldade acontecendo. Sol, chuva, como nesse vídeo aí que vocês vão assistir agora. Uma coisa que já aconteceu algumas vezes e acabou de acontecer agora, por isso que eu estou passando esse vídeo para vocês. Aquele alerta amarelo ali, ó, significa o seguinte, é o alerta de colisão frontal, está desativado. E ele só desativa por alguns motivos. Um que sempre acontece é chuva, que eu acho isso muito estranho também, né? Ele desativa o alerta de colisão frontal quando está chovendo, aí pode ser porque está molhando o sensor. Mas algumas vezes já aconteceu, como está acontecendo agora, onde o dia está de noite, né? Mas não está acontecendo nada. E ele simplesmente, só porque eu cheguei próximo à viatura da polícia ali, ele detectou a presença e ele simplesmente desligou o sensor de colisão frontal. E aí, quando eu chegar agora em casa, que eu desligar e ligar o carro, eu vou até fazer isso agora aqui, ó. Eu vou encostar aqui, eu vou desligar o veículo e eu vou ligar e o alerta de colisão frontal vai voltar, ó. Vou colocar aqui no P, ó. Desliguei o carro. Vou ligar ele novamente. E vocês vão ver que o alerta de colisão frontal não vai estar com a luz amarela lá ligada. E eu vou parar ali na frente e vou fazer um vídeo mostrando na frente do carro. E vocês vão ver que não tem nada na frente interrompendo. Então isso está acontecendo algumas vezes. Já a terceira ou quarta vez que acontece isso com o carro. E agora eu estou mostrando para vocês. Pois é, deu para ver, né? O sistema ele para de funcionar logo quando eu chego próximo a um veículo e depois disso ele fica inoperante e se você continuar andando com o carro, do nada ele volta. Mas se você de imediato encostar o carro, desligar e ligar, ele volta a funcionar.
Isso não é um problema só da linha Fiat. Jeep também, que tem esse mesmo sistema, também apresenta essas mesmas falhas de vez em quando. Conversando com o pessoal que trabalha no Grupo Stellantis, existe, aí eu vou saber isso, entregar essas informações para vocês, porque eu vou fazer agora a revisão de 10 mil quilômetros, que é uma atualização que você pode fazer no sistema e ela vai parar de dar esse erro, né? Enfim, quando você está numa estrada, nunca apareceu esse erro na estrada, sempre em perímetro urbano, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês, conforto, câmbio automático. Eu achei o câmbio automático do Fastback Abarth, da linha Abarth, a palavra certa seria arisco. Ele não é um câmbio que ele está se preocupando em trazer uma autonomia boa para você. Ele é um câmbio que foi projetado e calibrado para entregar performance o tempo inteiro. E eu ouvi isso realmente de um pessoal que trabalha dentro do Grupo Stellantis. A calibração que foi feita do câmbio desse carro aqui, sim, ele vai em alguns momentos entender que você não está preocupado em pisar no acelerador e ele vai descer marcha, vai subir marcha, né? Para que quanto mais marcha você coloque, menos giro você tenha uma autonomia melhor de combustível. Só que ele demora e às vezes você que tem que dizer isso para ele. Exemplo, você está andando numa segunda marcha, coloca uma terceira, já poderia ter colocado uma quarta e ele continua com a terceira marcha, tanto que se você vier no pedal shift ali e pressionar, às vezes ele coloca uma quarta e uma quinta, porque ele entende que aquela marcha ali já poderia ter sido colocada. E são comandos que você precisa dar para ele às vezes. Na estrada não, na estrada ele entende as marchas perfeitamente, ele não reduz para uma quinta do nada, mas no perímetro urbano, onde é o maior uso, que eu acredito que a maioria das pessoas tenha com o carro, ele está sempre com um câmbio ligeiro. E eu conversando com o pessoal do Grupo Stellantis, realmente isso é uma calibração que a Fiat fez. E outra coisa que eu acho do sistema de câmbio, eu acho que a cesta podia ser um pouco mais overdrive, uma cesta mais longa, porque o carro teria uma melhor autonomia na estrada. A autonomia dele eu não acho ruim. Já fiz um vídeo, inclusive está aqui no canal do YouTube, se você quiser lá conferir. Se você andar na estrada a 100 por hora, ele faz 15. Se você andar a 130, que é o limite máximo do piloto automático, ele faz 13 km na gasolina comum, tá? Fiz média com ele na Podium, não mudou nada. E vai sair um vídeo também falando sobre a média dele no álcool, que nesse exato momento agora ele está no álcool. Eu já fiz um vídeo rodando na cidade e agora eu vou fazer um rodando na estrada para a gente poder também ter uma média de consumo dele no álcool. O carro em si tem uma calibração muito boa do sistema de câmbio para performance. Tem um vídeo também no nosso canal do YouTube, onde eu fui no evento de arrancada no Autódromo Internacional de Campo Grande, o Sexta na Pista, e todos os 1.0 e 1.4 TSI Turbo, eu marretei. Inclusive, eu andei com um Pulse Abarth ano 2025, que é um carro mais leve que ele, e tinha escape e filtro. De certa forma, é um carro que teria que entregar mais performance e ele larga muito na frente. Os 60 pés desse carro para o motor 1.3 e o peso que ele tem é muito bom. Só que o câmbio realmente é um câmbio que não te entrega economia. Ele está sempre ligado na performance, que eu acho que poderia ser uma opção voltada só quando o botão Poison tivesse pressionado. E se você andar num que não seja Abarth, realmente a calibração do câmbio é muito mais suave, é um câmbio que está sempre preocupado em trazer um conforto melhor na troca, marchas bem altas e um giro bem baixo. No Abarth isso não existe, então isso pode te causar estranheza, tá? Bom, outra coisa que me incomodou muito no Fastback Abarth, que é uma coisa que eu já tinha sido avisado, mas fiquei alerta, mas aconteceu, e aconteceu 2 vezes. É a questão desse pneu aqui. O Fastback Abarth, ele utiliza um jogo de pneus Goodyear, medida, agora me fugiu a cabeça aqui, é 215/45, esse carro usa um aro 18, e realmente esse pneu aqui é, qual é o termo mais assim? Uma manteiga. Se você acertar um buraco fundo com esse carro, a
probabilidade de você cortar esse pneu é muito grande. E conversando com pessoas que trabalham com venda de pneu, é uma característica do pneu Goodyear. E realmente foi um erro, uma escolha que a fábrica fez errada. Só que conversando também com pessoas do Grupo Stellantis, a gente entende que existe todo um processo de fabricação que o carro tem, o projeto do carro, e a partir do momento que aquele pneu ali é selecionado, ele não é também estudado para receber pancada. Mas quando isso acontece, você exigir que a fábrica troque todo um processo de produção de um jogo de pneu é um negócio muito trabalhoso. Você tem que mudar em tudo, em todas as fábricas, em todos os representantes, em todos os fornecedores. E o fornecedor ele se dispõe a produzir a quantidade de pneus para poder atender o mercado e o carro não sair sem pneu. Então, já saiu com esse pneu, não tem para onde fugir. Então, se você está comprando um fastback ou tem um fastback, tome muito cuidado. É óbvio que na próxima troca de pneus que eu for fazer, eu não vou optar pelo Goodyear, vou optar por um pneu que tenha uma lateral. O problema está aqui nessa lateral, tá? Ele corta muito fácil se o pneu sofrer um impacto da borda para a roda, tá? Eu não vou optar pelo Goodyear, obviamente, eu vou optar por uma outra marca que tem uma resistência maior. Por quê? Então por que você não sobe então a medida de pneu? Não vale a pena. Não vale a pena e fica muito feio. Eu já vi um outro fastback na rua com uma medida de pneu mais alta. Você olhando aqui de fora, parece que não vai dar problema, mas quando você vira o jogo, pega, tá? Isso pode danificar a caixa de roda do teu carro, não é legal. Um outro problema que esse carro tem, que realmente isso me pegou, acima de 120 por hora, ele entra vento na porta de trás. Normalmente os veículos entram vento na porta dianteira, onde você tem, né, o primeiro contato do vento com o carro. Nesse caso aqui, ele entra na porta de trás e nas duas portas. E sempre acima de 120 por hora. Abaixo de 120, você não tem esse barulho. Eu acho que isso aí é algo que a Fiat poderia ter resolvido, porque é só trabalhar um pouquinho melhor o isolamento de borracha aqui, e eu acredito que seja nessa parte aqui, entre a porta dianteira e a traseira, onde você não tem a continuação da vedação, o vento entra nesse buraquinho aqui que você está vendo na imagem, e aí o carro entra vento acima de 120. Outra coisa que eu acho que a Fiat poderia ter feito nesse carro, que a gente está falando de um carro de 180 mil reais, eu acho que o sistema de banco elétrico poderia ter memória, pelo menos duas, porque realmente ele é meio lerdinho na hora de você fazer a movimentação do banco, e se você tivesse a memória colocada, ou por aproximação do telefone que está chegando perto do carro, ou você pressionar o número, assim como tem, por exemplo, no Leapmotor C10, o telefone que se aproxima perto dele, ele já configura o banco, e Leapmotor também é do Grupo Stellantis. Eu acho que facilitaria mais porque eu tenho 1,76 m, minha esposa tem quase 1,60 m, então a diferença de altura é muito grande entre eu e ela, então quando a gente troca de um para o outro fica aquela situação, né? Você ajeitando o banco, então é um negócio que se tivesse uma memória seria muito legal. E agora a gente vai falar do verdadeiro calcanhar de Aquiles que esse carro tem, que é a questão dele abaixar o óleo. O óleo do Fastback Abarth abaixa sim, e não é pouco não, é muito. Atualmente agora esse carro está com 8.500 quilômetros e dá uma olhada no vídeo que eu fiz lá em cima na minha garagem, com o carro descansado, né, desligado de um dia para o outro, numa superfície plana, o quanto de óleo que ele tem na vareta. E agora eu já estou com 1 litro de óleo aqui, original da marca, tá? O mesmo óleo que a autorizada vai usar para colocar no seu carro, se você levar o carro para revisão. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui o quanto a gente vai precisar completar o óleo. Lembrando que a gente sempre faz aquele esqueminha, vem aqui, tira a vareta, limpa ela. Sempre que você for fazer a aferição do óleo, deixa o carro desligado. O carro está desligado há mais de 10 horas, de ontem para hoje. E aí agora eu venho aqui e faço a aferição. Se a gente olhar aqui na câmera, a gente vai ver aqui o nível do óleo, tá vendo? Bem baixo. Impressiona, realmente, se olhar o nível da vareta de óleo
muito baixa, e aí muitos litros? Não chega a dar quase 1 litro. O que o pessoal da oficina do Grupo Stellantis me disse é que essa medição da vareta aqui, do mínimo ao máximo, é cerca de 1 litro. Então, se até a pontinha da vareta ainda tiver óleo, você vai colocar menos de 1 litro dentro. Se eu não me engano, esse carro aqui vem 4 litros de óleo, então, tecnicamente falando, ele vai consumir até os 10 mil 1 litro de óleo. Porque aqui eu tô com aproximadamente quase 9 mil quilômetros, então, realmente, é 1/4 da quantidade de óleo? É, mas não é algo que é tão absurdo assim, metade do que tem de óleo, ou o carro vai ficar com 1 litro de óleo só. Então, a gente vai completar aqui e vai mostrar para vocês a diferença. É uma dica que o pessoal não sabe, pô, não tenho muita facilidade de colocar um óleo aqui dentro do carro, não posso acertar. É muito simples, você coloca a vareta aqui dentro, tá vendo? E você joga o óleo na vareta, porque aí a vareta é o guia. Eu já tenho um pouco mais de facilidade, então já fica um pouco mais simples para mim, mas... E detalhe, nunca faz com o galão nessa posição, faz sempre nessa, porque ele vai descer de maneira mais uniforme, digamos assim, né? Eu já não preciso mais, mas se você tiver essa dificuldade, joga na vareta, que a vareta faz o caminho do óleo. E o que me foi passado é o seguinte: coloca e mede. Coloca e mede, porque também é muito importante você não deixar o carro com muito óleo, porque excesso de óleo dá problema, tá? Se você elevar demais o nível de óleo dentro do cárter, o virabrequim vai trabalhar no óleo e isso vai gerar bolha de ar. E aí bolha de ar no sistema de lubrificação não é legal, porque vai diminuir a lubrificação do teu motor. Então o óleo é sempre no nível, o carro abaixa óleo, então eu vou aumentar o óleo. Não faz isso, porque se você fizer isso, você vai fazer com que dê bolha de ar na lubrificação, e aí além de não lubrificar, aí sim você vai diminuir muito a vida útil do teu motor, beleza? Coloquei aqui, pela marcação aqui eu coloquei nem meio litro, vou adicionar mais um pouquinho. Foi o que ele falou para mim, coloca meio litro e vem medindo. Coloca meio litro e vem medindo. E lembrando, o óleo desse motor é o 0W30, tá? Uma especificação bem baixa mesmo, bem fino e sempre sintético, tá? Não coloca mineral não, senão dá problema. Principalmente se o carro já tiver com sintético e você adicionar mineral, vira uma borra, aí ó, o motor vai de base. Beleza? Bom, completei o óleo daquele mesmo esquema que eu tô falando com vocês sempre. Completa, espera, completa, espera. Depois que esperou, eu liguei o carro pro óleo sujo misturar com o óleo novo, para a marcação até ficar um pouco mais visível para vocês no vídeo. E se a gente tirar aqui o óleo, a gente vai olhar aqui no vídeo, tá vendo, ó, que tá bem próximo aqui do limite, né, da vareta. Meio que batendo com o que o pessoal do Grupo Stellantis disse, que a medida da vareta é 1 litro de óleo completo, né, do início até o final. Então, por que é muito importante a gente fazer nesse esquema? Porque assim você não vai exceder o limite do nível de óleo, que é muito importante você não exceder esse limite. Porque basicamente, eu vou tentar achar o vídeo na internet. Se eu achar, ele vai estar aparecendo aqui. Se não tiver, eu sinto muito. Mas o que funciona? Se você sobe demais o nível de óleo do motor, o virabrequim começa a bater nesse óleo. E aí é que vem um grande problema. Quando o vira começa a bater no óleo, ele começa a gerar bolha de ar dentro do motor. E aí quando o motor suga o óleo para poder fazer a lubrificação dos componentes mecânicos, ele suga ar junto e o ar preenche o espaço do óleo. Então onde tem que estar passando óleo, vai estar passando ar. Então é muito importante você realmente fazer essa aferição a passos curtos. Completa, vê o nível, completa, vê o nível. Aí teve uma hora que apareceu o nível certo, mas o óleo estava muito claro, então eu liguei o motor, deixei o óleo sujo misturar com o óleo novo, desliguei, o carro aqui ficou por volta de 1 hora mais ou menos depois disso, desligado, com o óleo todo repousado, e eu tirei a vareta aqui e mostrei para vocês. Para chegar naquele nível ali, usando o óleo original,
da Mopar. Para quem não sabe, a Mopar é a responsável por fabricação, então são peças genuínas e acessórios que faz para Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e SRT, que fazem parte do grupo Stellantis, também como Peugeot, Citroën e Renault. A Mopar então é um óleo original. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui e não sabe onde comprar, no link desse vídeo aqui na descrição tá lá o link da lojinha do Mercado Livre, que é a lojinha oficial da Mopar, para você comprar o óleo do seu carro e completar. A gente utilizou 800 ml, muito parecido com o que o pessoal da Stellantis tinha falado. 1 litro, estava ali meio que 20% da vareta com óleo ainda, então a gente utilizou só 800 ml, sobrou 200. E um detalhe muito importante, se você, assim como eu, é um cara que gosta de fazer a troca do óleo com 5.000 quilômetros, eu procurei a Fiat. Falei, eu posso, em vez de fazer a revisão de 10.000, fazer ela com 5? A Fiat disse, não. Não podemos. A gente só pode fazer a revisão, que eles informam que é para fazer com 10.000, com 9.001 quilômetros. Então, o que isso significa? Você realmente precisa completar o óleo. Você não pode trocar. E se você não pode trocar na Fiat e resolver trocar o seu óleo em um outro lugar, com um profissional da área, fique atento que você pode perder a garantia do seu motor. Tá? Isso foi uma informação que me foi passada pelo grupo. Se você trocar o óleo e chegar lá com o óleo trocado e eles identificarem que você trocou o óleo, por mais que seja uma medida preventiva muito boa, que é trocar o óleo com 5.000, que inclusive eles recomendam isso, na primeira manutenção, que é com 10.000, você não pode fazer a troca do óleo com 5, porque se você trocar o óleo com 5 em outro lugar, você vai perder a garantia do teu motor, tá? Então, basicamente falando, para vocês já entenderem essa parte aqui do óleo, para completar o óleo, até 9.000 quilômetros, o carro consumiu 800 ml. Se a gente botar 90 ml, né, por 1.000 quilômetros rodados. Eu conheço carros que já estão no mercado há muito tempo, por exemplo, como o New Civic SI 2.0. O carro tem 200 cavalos e ele consome muito mais óleo do que isso, tá? Eu já vi relatos de 1 litro para cada 1.000. Aqui, 100 ml, 90, entre 90 e 100 ml, até porque também isso vai variar muito de acordo com o uso do carro, tá? A gente rodou 8.000 aqui, metade em rodovia, metade em perímetro urbano. Acredito que se for em perímetro urbano, o consumo vai ser maior. E se for em rodovia vai ser menor, porque tem uma questão de temperatura que a gente vai meio que destrinchar isso aí, vocês vão entender no decorrer do vídeo. Então eu acho que com menos temperatura a gente tem menos consumo de óleo. E o que também foi informado pelo grupo Stellantis é que esse consumo excessivo de óleo, né, ele é até os 10.000. Depois disso, o óleo tem um menor consumo e também a autonomia do veículo aumenta, porque eles falam que passou pelo processo de amaciar o motor. Inclusive, a gente também vai ter uma conversa muito legal com um grupo de mecânicos da Fiat para eles explicarem melhor isso, porque muita gente acha que essa questão de amaciar o motor é algo que é antigo, né? De carros antigos. Eu ouvi muita gente falar que não, esse negócio de amaciar motor, isso não existe não. Existe sim, inclusive em veículos 2026. Pois bem, viu aí, né? Significa que ele rodaria sem óleo até os 10.000? Acredito que não. Mas se você deixar passar dos 10.000, pode ter um problema. Conversando com o pessoal também do grupo Stellantis, o que me foi passada a informação é de que até os 10.000 quilômetros isso vai acontecer. Não tem jeito. Ele realmente vai abaixar óleo até os 10.000 e depois dos 10.000 essa baixa de óleo dele diminui. Todo carro consome óleo, mas realmente nessas proporções é muito. Lembrando que esse carro rodou 5.000 em perímetro urbano e 3.500 em perímetro rodoviário. Quase metade, então, de cada um. Então, realmente, espero eu que acima dos 10.000 agora, ele comece a ter essa perda não ter mais essa perda de óleo. Uma coisa que foi muito martelada nas nossas conversas é o seguinte: temperatura. Inclusive, esse motor aqui, que me foi passado, ele foi calibrado para poder vir com 210 cavalos na gasolina e 220 no álcool. Mas a calibração de 210 cavalos na gasolina, a temperatura do motor era muito alta e que não ficou dentro do que a empresa, do que o grupo acha bom. E aí a calibração diminuiu para 185.
E o que me foi passado é que se a gente fizer a utilização de produtos para poder diminuir a temperatura do motor, e me usaram como exemplo o Mocool da Motum, eu tendo uma diminuição de temperatura, esse problema possa ser sanado. E eu vou fazer esse teste. O próximo vídeo a gente já vai fazer lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu vou trocar todo o fluido de arrefecimento do carro e a gente vai fazer um teste em dinamômetro dele com o fluido original, que é o que está aqui, para mostrar a temperatura de funcionamento do motor no rolo, com o carro funcionando, e a gente vai adicionar o Mocool da Motul e vai olhar a temperatura do carro depois com o Mocool e também o uso dele até os próximos 10 mil, para saber se realmente a utilização do Mocool diminuiu a temperatura do motor do carro e se possivelmente pode sanar esse problema de baixar o óleo com essa quantidade toda que abaixa, porque provavelmente pode ser também por temperatura que esse óleo esteja abaixando. Então a gente vai fazer esse teste. Então, para você que tem esse carro ou tá adquirindo um Fastback Abarth ou qualquer carro da linha 1.3 Turbo da Fiat, abra seu olho. Fique ligado, porque se você não tomar conta e deixar passar dos 10 mil da revisão, que é obrigatória, de 10 mil quilômetros, talvez você possa ficar sem óleo no seu carro, sim. Bom, esse vídeo aqui não é para demonizar o carro. Muito pelo contrário, esse carro é muito bom. Eu tenho só elogios a fazer sobre esse carro, só que existe realmente algumas coisas que a Fiat podia ter se atentado desde o modelo do lançamento, e nesse novo facelift 2026 ela poderia ter resolvido esses problemas. Todo carro tem seu calcanhar de Aquiles. O dele é esse, mas os pontos positivos desse carro são muito maiores que o negativo. É um carro com um designer sensacional, um carro muito bonito, chama muita atenção, um carro com uma mecânica muito potente, forte, que entrega potência e segurança, porque potência não é só aquela coisa de ter um carro potente, mas potência é segurança na hora de fazer uma ultrapassagem. O detector de faixa te auxilia bastante na viagem. O sistema de frenagem autônoma realmente te ajuda bastante. Se um carro frear na sua frente, você não se atentar a isso e tiver com o pé no fundo do acelerador. O carro tem um banco muito confortável, que mudou nesse facelift de 2026, né? Um banco mais concha, mais confortável, que te deixa numa situação muito mais confortável em longas viagens. O carro tem um porta-malas excelente, uma central multimídia de 14 polegadas com um touch muito sensível ao toque. Um carro que realmente ele entrega tudo o que ele entrega de proposta no mercado. Não é um carro que te atende, não te entrega aquilo que está na proposta. Um carro que muita gente fala, mas não tem freio a disco traseiro esportivo, tem um disco de 320 milímetros na frente, se eu não me engano. O carro freia muito, o carro é um alicate na hora de frear. Um carro com design super interessante, muito legal, totalmente diferenciado. Assistente de ponto cego que funciona muita coisa. Ponto cego desse carro aqui, se você tiver com a seta engatada, é quase impossível o sistema do carro não reconhecer. Uma câmera de ré clara, muito boa para ver tanto de dia quanto à noite, mas ele tem essa questão do consumo de óleo que realmente me deixou assim, achei que isso já teria sido resolvido, entendeu? Mas acredito eu e confio na palavra das pessoas que eu conversei lá do Grupo Stellantis, que acima dos 10 mil agora, isso é um problema que vai ser resolvido. E a gente também vai fazer o teste com o produto da Mocool para saber se esse produto da Mocool vai abaixar a temperatura do carro e, consequentemente, a gente abaixando a temperatura, a gente vai poder ter menos consumo de óleo. E além disso, a gente vai ter outras coisas nesse carro aqui, que é filtro, pipe. A gente vai colocar um chipzinho com módulo de potência, aquele estilo OBD2, para ver o que a gente consegue tirar de potência, porque foi como eu disse para vocês, esse carro já tinha feito uma calibração dele na fábrica, com 210 e 220, significa que o sistema de câmbio e motor aguenta, e se a gente conseguir chegar nisso com um upgrade e manter a temperatura dele baixa, vai ser interessante, a gente vai mostrar isso para vocês. Deixe a sua pergunta aqui embaixo, o que você acha também que eu poderia falar sobre esse carro, porque esse carro é de uso diário e a gente vai trazer todas as informações e matar essa sua curiosidade para você comprar. Eu indico muito a comprar, zero arrependimento de ter comprado esse carro aqui, mas sempre alerta com a questão do óleo. E deixe aqui nos seus comentários
o que você acha que a gente deva falar, o que eu acho, o que você acha que eu devo procurar saber um pouco mais para trazer essas informações para você. E eu queria te fazer um convite, se inscreva no nosso canal. A gente está sempre aqui falando sobre carros, sobre histórias, sobre projetos, sobre o Fastback que tem na nossa garagem. A gente tem uma S10 Sonoma, que é uma S10 SS americana, 1995, motor V6 Vortec turbo com câmbio automático, tocando AFT, tocando motor e câmbio. A gente tem a nossa Passat Variant 1999, também com FT 450, chicote plug and play, bico turbina. A gente vai fazer um projeto bem legal naquele carro para transformar ela em um de um no Brasil. E a gente tem o nosso queridinho Gol Quadrado CL 1990, carburado, forjado, motor e câmbio, que a gente também vai adicionar FT 450, só para controlar os parâmetros do carro, ponto e um boosterzinho, mas vai continuar carburado, aquele turbão raiz. E a gente está sempre também trazendo conteúdos de amigos nossos, que também tem projetos muito legais, projetos bem diferenciados, para a gente poder falar de vários modelos. A gente não fica aqui preso a só uma marca, não. E a gente também fala sobre carros 0 km, para você poder entender se aquele carro ali atende à tua necessidade, quais são todos os opcionais que aquele carro entrega. Então, se você gosta de carro, eu tenho certeza que o nosso canal vai sempre trazer um conteúdo para poder te entreter e principalmente trazer mais conhecimento quando a gente fala sobre carros. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo.